Sexta-feira antes da Epifania do Senhor, hoje, memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus vieram de Jerusalém. Sacerdotes e levitas vieram para perguntar-lhe: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram então: quem és então? És tu Elias? João respondeu-lhes: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Elias, o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira antes da Epifania do Senhor, hoje memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse dia em que a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São João e o testemunho de São João Batista sobre si mesmo, apontando na direção do Messias e dizendo claramente que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Toda a referência da vida de João e a apresentação da vida de João acontece em função de nosso Senhor. Sem dizer o nome de Jesus, João apresenta o Senhor como centro de sua vida. De maneira que tudo o que ele tem a dizer faz referência a Cristo Senhor. A sua existência, sua missão, seus dias acontecem e são por amor a Cristo, por razão a Cristo. Por isso, o testemunho de João tem um valor singular, porque ele é para fazer Cristo conhecido e amado. Cristo Jesus, que é a luz dos homens, que brilha nas trevas para a nossa salvação. O novo teólogo, chamado Simão, um monge do final do 1900 e do início do ano 1000, muito importante na história dos padres gregos, como professor e erudito, ele vai ensinar e vai transmitir grande sabedoria e conhecimento sobre a Sagrada Escritura e sobre a vida espiritual na igreja grega. Ele escreve as seguintes palavras falando sobre a ação de Deus na nossa alma. E elas refletem a experiência de João Batista, mas ao mesmo tempo nos dão uma referência importante para o nosso viver Cristo. Porque o Espírito Santo, ele acende o fogo do amor de Deus em nossa alma para que nós possamos permanecer com o Senhor. Mas toda vez que essa permanência não se torna uma escolha, uma decisão interior,
A labareda desse fogo pode diminuir, mas Deus prontamente se dispõe outra vez a acendê-la. Ele vai escrever as seguintes palavras, esse santo monge grego: a luz conduz-nos pela mão, a luz é Cristo. Fortalece-nos, ensina-nos, mostrando-se e desaparecendo quando precisamos dela. Não é quando queremos. Isso só acontece quando é necessário. É quando estamos confusos e completamente exaustos que a luz vem em nosso socorro e ilumina o nosso íntimo. Ela aparece ao longe e permite-me senti-la no coração. Grito até sufocar, desejando sua presença. Tanto quero agarrá-la, mas às vezes sinto que tudo à minha volta é noite e tenho as minhas pobres mãos vazias. Esquecendo tudo, sento-me a chorar, quase desesperando. E então volto a vê-la. Parece que a dor me faz desejá-la como nunca. Quando acedo a parar, é então que ela vem, misteriosamente, e me toca a cabeça. Não vem quando a suplico ardentemente, mas quando confio na sua vinda. Olha que delicadeza, né? Não é pela força da minha vontade que Ele está dizendo para a gente, mas é pela minha confiança que o Senhor vem. Ao reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa necessidade dEle, confiamos que Ele venha. Mais do que nos aborrecemos por pedir para que Ele faça algo e não somos atendidos. Interessante isso, né? Porque não é pela força das nossas palavras, mas é pelo grande amor do Senhor que Ele vem ao nosso encontro. Então, para sentirmos a sua vinda, não é pela força da nossa vontade, mas é pela grande confiança na sua bondade que nós vamos perceber que Ele vem ao nosso encontro. Então ele fala: quando acedo a parar, é então que a luz vem misteriosamente e me toca a cabeça. E eu desfaço-me em lágrimas, sem saber quem me ilumina. O Espírito, com aquela luz suave, penetra inteiramente o meu ser. Quando, porém, o reconheço, ela parte, deixando em mim o fogo de seu desejo suave, que leva o meu coração a desejar sempre mais, perder-me completamente na chama e no vigor dessa luz. Pouco a pouco, este acende-se e, atiçado o meu ser pela espera, torna-se uma grande chama que alcança os céus, o desejo por Deus, o desejo da eternidade, mas que se apaga pelo primeiro desleixo. O meu interesse pelos negócios, as minhas preocupações pela vida, faz com que essa chama diminua e esse fogo se apague. Mas a luz que o acendeu jamais me ignora e permanece longe de mim. Então, interessante a reflexão quase poética que ele nos faz, mostrando o desejo do coração. Isso fala bastante sobre o amor com a qual João ama o Senhor e se apresenta por Ele e em nome dEle, como aquele que se deixa levar e que sabe que transmite o que lhe é confiado, a plenitude de Deus, para que o seu coração esteja pleno. João fala do que conhece, porque deixa-se nas mãos do Senhor, na inteira condução de sua vida. Hoje a Igreja celebra a memória desses dois grandes santos,
que foram dois grandes amigos em vida. Se conheceram em Atenas durante o tempo dos estudos e ambos trocaram entre si grandes experiências de motivação e de fulgurante amizade. Um era para o outro sinal de inspiração e, ao mesmo tempo, um era para o outro um sinal de temor a Deus, de maneira que o centro da amizade de ambos era o grande amor por Cristo. E a partir dessa verdade, seus corações se encontravam constantemente, de maneira que a maior felicidade era poder caminhar com Cristo, vendo o testemunho de seu irmão como um testemunho que ilumina o coração. Basílio nasceu em Cesareia, na região da Capadócia, Turquia, ano 330, de uma família cristã. Foi possuidor de uma grande cultura e de muitas virtudes, e começou a levar uma vida eremítica, mas no ano de 370 foi eleito bispo de sua cidade natal. Lutou contra os arianos, que foi uma heresia que tentou separar a igreja, escreveu inúmeras obras, sobretudo uma regra monástica que é observada até hoje pelos monges do Oriente. Teve grande solicitude para com a pobreza e morreu no dia 1º de janeiro de 379. Gregório, nascido no mesmo ano que Basílio, nas proximidades da cidade de Nazianzo, empreendeu muitas viagens com o intuito de adquirir ciência e conhecimento e conheceu e acompanhou seu grande amigo Basílio à solidão monástica depois do tempo que estiveram juntos em Atenas. Mas foi ordenado sacerdote e bispo. No ano de 381, então Gregório viveu mais do que Basílio, foi designado bispo de Constantinopla, a grande cidade do Oriente. Do Ocidente, perdão. Contudo, devido a divisões existentes naquela igreja, terminou retirando-se em exílio para a região de Nazianzo. E ali ele vai morrer 8 anos depois, em janeiro de 389. Pela profundidade de sua doutrina e encanto de sua eloquência, recebeu o codinome também de teólogo, assim como Simão, monge, recebeu na igreja grega o codinome de teólogo. Simão, o teólogo, eu fiz referência hoje a ele. São Gregório Nazianzeno também recebe esse mesmo codinome por ser um erudito doutor da doutrina cristã. E vai ser exatamente São Gregório que vai escrever sobre a amizade de ambos, e eu concluo com esse texto belíssimo que nos ilumina sobre como vivermos uma amizade em Cristo. Encontramo-nos em Atenas, como o curso de um rio, que partindo da única fonte se divide em muitos braços. Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões. Mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus assim quis em nosso favor. Desta ocasião, eu não apenas admirava meu grande amigo Basílio, vendo-lhe a serenidade de costumes e a maturidade e prudência de suas palavras, mas ainda tratava de persuadir a outros que não o conheciam tão bem a fazerem o mesmo. Logo começou a ser considerado por muitos que já conhecia sua reputação. O que aconteceu então? Ele foi quase o único entre todos os que iam estudar em Atenas a ser dispensado da lei comum e parecia ter alcançado maior estima do que comportava sua condição de novato. Este foi o prelúdio daquela que seria a nossa amizade, a centelha que fez surgir nossa intimidade. Assim fomos tocados pelo amor mútuo. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro nosso desejo. A filosofia era o que almejávamos. Desde então, éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando os mesmos ideais e cultivando cada dia mais
estreita e firmemente a nossa amizade. Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invisível, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação e o amor que cada um dedicava a isso. Ambos lutávamos, não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro e se alegrava com a alegria do outro. Parecia que tínhamos uma só alma, em dois corpos, um mesmo coração. E embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, no nosso caso, podia-se afirmar que, de fato, cada um se encontrava no outro e com o outro em tudo o que fazíamos. A única tarefa e objetivo de ambos era alcançar a virtude e viver para as esperanças futuras, de tal forma que mesmo antes de partirmos desta vida, tivéssemos emigrado para lá. Nesta perspectiva, organizamos toda a nossa vida e maneira de agir. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude e à prática do Evangelho. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro a regra e o modelo a discernir o certo e o errado. O outro era para mim sempre o sinal que me ajudava a compreender a Deus. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade ou orientação de sua vida, para nós, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e como tal reconhecidos. E nisso, Basílio para mim foi um irmão que sempre me ajudou a perceber quem somos. Que grande amizade entre esses dois grandes homens de Deus, bispos e doutores da Igreja, pois a vida de cada um foi para o outro um sinal de Deus e do seu grande amor. Que as nossas amizades sejam sempre marcadas pelos valores que iluminaram a amizade desses dois grandes santos, sobretudo o da fidelidade a Deus, o da grande esperança e de uma mútua caridade que assiste um ao outro, motivando a desejar Cristo e sendo a oportunidade de viver Cristo cotidianamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.